Bom dia, bom dia. Mais uma vez eu aqui para darmos início a mais uma live da nossa série de lives Maturidade que Transforma. Essa é a segunda live com esse tema direcionado a mulheres que querem se transformar na sua melhor versão, né? Se desprendendo aí das suas amarras, né, que impedem que a gente seja a nossa melhor versão, né? Então, na primeira live, foi a jornada do voltar para si, né? Nesse processo, na live passada, a gente trabalhou 4 pontos, que é a inquietação, o olhar para dentro de si, sair do automático, o sim, que nos permite, né, embarcar na aventura de transformar-se e reinventar-se. E eu vou citar o psiquiatra e psicoterapeuta que foi fundador da psicologia analítica, é uma abordagem dentro da psicanálise. Ele foi contemporâneo do Freud, que ele diz o seguinte: olhamos para fora, quando olhamos para fora, sonhamos. Quando olhamos para dentro, despertamos. Isso significa que não devemos sonhar? Com certeza devemos. Mas devemos sonhar despertos, ou ao menos na mesma proporção, que aí nos muniremos de recursos necessários para realizarmos nossos sonhos. Então, sim, já dizia Jung que nós devemos sonhar, mas com total clareza do que a gente quer, né? Do que a gente procura. E para falar sobre esses temas, esse tema e muito mais, eu vou chamar aqui a minha colega Maria Elenir para dar sequência a esse tema do Maturidade que Transforma. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui, quem vai escutar depois a nossa live, a minha querida amiga Maria Helenice, sempre prestigiando as nossas lives. Eu vou chamar aqui a Elenir para fazer parte desse grupo. Vamos aqui. Falando. Qual cidade? Com certeza fã. Elenir, mandei para ti o convite. Deixa eu aceitar. Não deu, Elenir? Tô mandando para ti. E tô aceitando o teu. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Diz para nós de onde tu tá falando. Eu sei, mas diz aí pro pessoal de onde que tu fala. E quem estiver aqui na live, compartilha com as pessoas, com as mulheres que vocês acreditam que vão se beneficiar dessa live, né? Sobre maturidade que transforma. E quem quer ser a sua melhor versão, né? Mulheres, homens, enfim, todo mundo quer ser a sua melhor versão, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vou te mandar novamente, Elenir, o convite. Tu sabe que pode ser inclusive a internet, né? Mandei para ti de novo. Bom dia, Catrine. Muito obrigada. Bom dia. Oi, de novo não consigo te ver, tu acredita? Ai, Eu não sei se é internet, eu não sei se é a minha internet, não sei. É um mistério do Instagram aqui.
né? Vamos ter que investigar, porque você está no prejuízo já na segunda vez e eu estou te enxergando perfeitamente. Ou talvez na próxima vez vamos fazer o movimento inverso, eu inicio a live e aí É, vamos ver se vai acontecer também. porque daí eu vou, se alguém aqui que estiver na live souber desvendar esse mistério, que desvendem para nós, né? É verdade. Mas eu estava falando, Helenir, eu não sei se tu entrou depois, né? Que fiz uma recapitulação da nossa live anterior, da live número 1, né? E citei o Jung, que ele fala do quando a gente olha para nós, né? A gente consegue despertar quando a gente olha para dentro de nós, né? Então, agora está contigo, né? O início dessa segunda live. Tu pode te apresentar para quem não te conhece. Eu também, posso iniciar, né? Me apresentando, depois tu te apresenta. Eu sou a psicóloga Sani Farias, Sani da Silva Farias. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com pessoas idosas, com grupo terapia de pessoas idosas. E agora nós estamos colocando em prática um projeto que já faz um tempo, né, Elenir, que a gente está se ensaiando aí para apresentar, e que é trabalhar com mulheres 40 mais, né, que é uma fase que nós estamos, né, é uma fase de descoberta, e a gente vai trazer durante as lives, e a gente espera que todos consigam acompanhar aí, quem estiver nos acompanhando, quem for nossos seguidores, vai ter muitos presentes aí. Então, nos acompanhe, né, para saber do que a gente está falando. Lenir, tá contigo a palavra. Bom dia então para todos que estão nos assistindo nesse momento e para quem vai assistir hoje à tarde, hoje à noite. E quero agradecer desde já a presença de todos aqui. Então, essa é a nossa segunda live do tema Maturidade Transformadora. E como a Sani já falou, então, ela já recapitulou, a primeira era voltar-se para si. Que a gente passou por aqueles 4 passos principais, que é quando a gente sente aquela inquietação, principalmente a partir da meia-idade, muitas vezes quando os filhos já saem de casa, ou quando a gente encerra um ciclo num relacionamento, ou devido a um luto. Então, são várias fases, às vezes, de um trabalho também que não nos proporciona mais sentido, e aí a gente faz uma transição de carreira, e por isso essa inquietação. Depois a gente vai, então, como a Sani falou, né, trouxe o conceito de Jung, que quando a gente olha para fora, a gente sonha, e olha para dentro, a gente desperta. E você pode se perguntar, mas então eu não devo sonhar? Com certeza, deve sonhar. E nós estamos justamente aqui para isso, como agentes de transformação, ajudar esse despertar, porque a gente mesmo, não sei se você concorda, Sani, a gente sempre está se preparando para realizar nossos sonhos. Então, sonhar nós devemos sim, sonhar muito, mas nós também devemos nos preparar, né? Uhum. Seguir um passo a passo, um método para chegar nos resultados que nós almejamos, nas conquistas do nosso sonho. Uhum. Então, hoje, essa segunda live, em continuação à primeira, é redescobrir-se. Então, encontrar essa força, esse porquê que nós queremos realizar esses sonhos. Por quem, para quê, né? Uhum. E porque é como assim, ó, o terceiro ali conceito, que então, depois da inquietação, esse olhar para dentro para despertar,
sair do piloto automático, que às vezes permanecemos por muito tempo realizando coisas sem nos questionar por que fazemos, se são apenas padrões que estamos repetindo. E então, quando nós chegamos nesse quarto ponto principal, que é a permissão, nós precisamos nos permitir, e muitas vezes a resistência, ela nos sabota bastante. Então, por isso que ele tem que ser gradativo. E nós conseguimos nos permitir mais quando nós estamos acompanhados, principalmente com pessoas que nos apoiam nesse sentido. Uhum. E hoje, então, para a gente falar desse segundo passo, a gente vai utilizar esse livro aqui, da Clarice Stess, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu ainda estou com a versão antiga. A Sânia já está agora numa capa nova. É. E aí É bem bonito. É, bem bonita. Minha sobrinha já ganhou esse aí de presente. É um livro assim, tem uma amiga nossa que está aqui que eu também ganhou de presente. Nessa versão bem bonita de capa dura. Eu estou com essa antiga. Então, é um livro assim que a gente tem que ter, é um livro para cabeceira mesmo, porque a gente sempre tem que estar voltando. Ele é um livro, como a Sani mesmo a gente trocou, profundo. Ele é bastante complexo, contém bastante parábola nele. Só que é por isso mesmo que a gente tem que ler várias vezes para conseguir, né, fazendo a interpretação cada vez mais correta. Então, e ali, então, a questão do permitir-se, nesse ponto que a gente vai trazer sobre esse livro, que é do Barba Azul, fala sobre girar a maçaneta da nossa interior. A maçaneta interior, não as portas externas que abrimos, mas a interior. Para a gente, então, e perceber o que a gente vai encontrar ali dentro. E o que nós vamos encontrar, Sani? Diversas coisas, né? Depende de cada pessoa. Mas, basicamente, como a Ani diz, né? Os tesouros, né? Os nossos tesouros, né? É o que a gente, normalmente, o que a gente encontra dentro de nós, o que a gente está buscando, né? Não sei se respondi a tua pergunta, Elenir. Sim, dentro do autoconhecimento, a gente, né, aqui a gente vai usar esse livro como referência, mas fala muito assim, ó, quando a gente faz esse olhar para dentro, esse olhar reflexivo, de se conhecer, esse movimento, a gente vai encontrar nossos pontos fortes. Nós vamos encontrar nossas vulnerabilidades e nossas fragilidades. Talvez essas é aquelas que nós muitas vezes não abrimos essa porta para não encontrar. Exato. Mas nós vamos principalmente encontrar os pontos que nós devemos nos dar mais atenção para nos desenvolvermos. É esses pontos que vão nos levar à realização, então, dos nossos sonhos. E a gente, então, vai encontrar, sim, tesouro, vai encontrar salas iluminadas quando a gente vai abrir essa porta, mas vai encontrar portas trancadas, portas que de umas vozes distantes que nos falaram, não vai por aí é perigoso, não vá se arriscar, né? Aqueles medos que nos colocaram. Então, a gente vai rever tudo isso também para poder estar ressignificando, elaborando, porque essas, dentro do livro que a gente vai trazer, eu vou ler aqui o ponto rapidamente para depois a gente chegar, então, a ver esses pontos que precisam ser, esses nós cegos que precisam ser desatados. Então dá para se dizer, né, Elenir, quando tu me faz a pergunta, né, que pontos, o que a gente encontra, né, dentro de nós.
é justamente tudo que foi, o que a gente encontra tudo aquilo que nos constituiu até hoje, que são as opiniões dos outros, que são as nossas percepções do mundo externo, né? São as nossas crenças no que a gente acredita ou no que a gente não acredita. É tudo isso que nos constituiu até hoje. Então, quando a gente abre essa porta, a gente pode, a porta da consciência, a gente pode dizer, né? Quando a gente entra em terapia, a gente tem acesso muitas vezes, e não é um processo rápido e fácil, quem faz terapia sabe disso, que quando a gente abre essa maçaneta, né? Falando numa forma bem lúdica, através desse conto da Clarissa, né? Que quando a gente abre a maçaneta, né, gira a maçaneta e abre a porta, a gente está tendo acesso a esse nosso inconsciente, pensando a partir da psicanálise, né? E quando a gente está em terapia, a gente tem acesso a essas portas, e muitas vezes a gente não consegue suportar muitas vezes o que a gente vê lá dentro, a gente às vezes quer fechar, né? Se fecha de novo para o mundo, ou se fecha para essas dores, ou enfim, tudo aquilo que veio à tona a partir dessas clarezas de consciência, os insights, né, que a gente fala. Então a gente pode dizer que é basicamente isso, é quando tu gira a maçaneta, abre a porta, o abrir a porta é você ter contato com o que te constitui enquanto ser humano, enquanto pessoa? Exatamente. Tem um outro conceito de Carl Jung que, para quem não conhece, né, ele foi um grande expoente da psicologia, ele era um psicanalista também, um psiquiatra, e ele diz assim, o ser humano vai fazer de tudo para não enfrentar a própria alma. Então, existe, né, já Freud, como falava, nós que somos psicanalistas freudiana, fala em resistência o tempo todo, quanto a gente vai resistir. Daí sempre existe o quê? O que acontece muitas vezes para a gente não enfrentar a nossa alma. Existe fuga da dor e uma busca excessiva pelo prazer, que muitas vezes está aí no nosso consumo desenfreado, né? A gente pode pensar por esse viés. Então, hoje, então, a gente vai... eu vou trazer, então, aqui rapidamente um resumo do conto para vocês acompanharem também nosso raciocínio da melhor forma possível. Porque, assim, ó, ele é um conto sombrio, mas, ao mesmo tempo, é como a gente falou, né? Nós vamos sempre evitar enfrentar a nossa alma. E esse é um ponto sombrio porque ele vai mexer justamente naquilo que nós precisamos, né, tirar a venda dos olhos. Só que eu peço, assim, que vocês não olhem para a história do terror, mas principalmente para o manual de instrução da alma que esse conto tem por objetivo de ser. Então, a história narra a lenda de Barba Azul, um homem rico e misterioso com uma barba em tom azul índigo. Ele era conhecido por cortejar mulheres e, apesar do medo inicial de suas irmãs mais velhas, a mais nova aceitou seu pedido de casamento, convencida de que talvez ele não fosse tão ruim quanto parecia. Após o casamento, Barba Azul parte em viagem, deixando sua nova esposa no castelo e entregando-lhe um molho de chaves, com uma única proibição: não usar uma chave específica com arabescos, que abria uma porta no porão. Curiosa e incentivada por suas irmãs visitantes, a esposa desobedece à ordem e abre a porta proibida. Abre a porta proibida. Eu olhei aqui para a tela e me perdi aqui. Eu também estou olhando aqui no texto e estou olhando para a tela. Lá dentro? Tá.
Lá dentro, ela descobre um cenário macabro, um quarto repleto de sangue, ossos humanos e crânio, revelando que Barba Azul havia assassinado suas esposas anteriores. A chave fica manchada de sangue que não pode ser removido. Era uma chave mágica, denunciando sua desobediência. Ao retornar, Barba Azul percebe a chave faltante e a mancha de sangue confrontando a esposa. Ele arrasta Ele a arrasta para o chão para matá-la, mas ela implora por 15 minutos para se reconciliar com Deus. Durante esse tempo, ela grita por suas irmãs que avistam a chegada de seus irmãos. No momento em que Barba Azul está prestes a matá-la, os irmãos da esposa chegam a cavalo, invadem o castelo e confrontam Barba Azul. Eles o matam, salvando a irmã. Uhum. E eu gostaria de pedir aqui, quem está presente, quem pode colocar nos comentários qual a parte da história que mais impactou você. E a gente pode pedir também para que quem assiste, vai assistir a live depois, coloque nos comentários, né? Mesmo assistindo a live, não agora, né? Mas depois pode colocar lá nos comentários. Isso ajuda bastante também a engajar o vídeo, né? Então, assim, eu sei que todos que estão aqui são nossas amigas, né? Pessoas que gostam de assistir nós. Então, assim, que compartilhe o vídeo, que coloque lá o comentário, né? E quem entrou agora, a Rosimari, muito obrigada. A Ana, minha amiga querida lá de Santo Ângelo, espero que ela esteja aqui para estar escutando. Ela está aqui. O Erlan, muito obrigada. A Agnes. Meninas, quem entrar, manda aí para as suas amigas, manda para os amigos, nos grupos, grupo de família. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente quer que falar alguma coisa e não tem coragem de falar na cara, manda uma livezinha para ela que ela vai escutar, né? Vai dar o recado através do vídeo. A Thay, beijo, Thay, muito obrigada. A nossa, pode falar. Não, fala você, pode ficar. A querida amiga Maria Helenice, ela então compartilhou ela ter pouco, o que mais chamou atenção para ela era ela ter pouco tempo para pedir socorro, né? Era 15 minutos. Só que agora, então, a gente vai se aprofundar um pouco nesse ponto do Barba Azul. O que essa analista junguiana, a Clarice Piccola Estés, ela queria falar quem que era esse Barba Azul. Por mais que ali fala como se referindo a um homem, ela diz que o Barba Azul ele foi um personagem fictício criado. Ele não era um homem. Ele era a força da nossa psique. É o nosso predador interior. É aquele que nos sabota na nossa criatividade, nos boicota, é a resistência que nós já falamos anteriormente, é aquilo que nós ouvimos, né, desde a nossa constituição, lá na primeira infância, nossa constituição psíquica, todos os nãos que nós recebemos, todas as vezes que nós queríamos algo e éramos reprimidos. Não faça isso, tipo que vozes externas, e aí, quando a gente fala em despertar, nós vamos ter que ir descamando essas camadas, que muitas vezes é a avó, o que a avó lá falou, claro que a gente aqui sempre fala, né, tipo, que na intenção dela não existe certo e errado. Ela nos falava, né, conforme o conhecimento dela, que não existe certo e errado. Mas são esses inúmeros, né, que hoje nos sabotam, porque a gente viu de certa forma, né, e uma criança ela não tem filtro e ela aceita uma realidade distorcida, né, tudo aquilo que contam para ela, ela aceita como uma verdade,
mas que hoje, na vida adulta, não faz mais sentido carregar. E ela, às vezes, continua carregando e continua sabotando, né, os seus sonhos. Então, ele sabota a criatividade, nossa alegria e principalmente a nossa liberdade de ser, né? Então pode-se dizer que o Barba Azul é a nossa consciência com distorcida, a gente pode pensar assim, Elenir, ou nossos pensamentos, que nem diz a terapia cognitivo comportamental, né? Os pensamentos intrusivos que não nos deixam evoluir, ir para frente, né? Que nem assim, essas vozes, né? Esses pensamentos que vêm à tona, o barba azul da nossa mente, da nossa psique, né? Não seja curiosa demais, né? Por que tu faz tanta pergunta, né? Muitas vezes a gente fala para os filhos, ou já escutou isso, né? Fica quieta, é melhor não mexer nisso, não pode, né? Então, assim, não sonha demais, né? Quanto maior o sonho, maior o tombo, né? Tem esses pensamentos do Barba Azul, né? Então, pode-se dizer isso, que o Barba Azul é É essa esse predador, sabotagem. exatamente, esse predador psíquico, né? É aquele, Uhum, é os nossos condicionamentos, é aquilo que nos uhum, torna fragmentados e nos impede de sermos inteiros, né? uhum, Hoje a gente sempre fala assim, vamos ser nossa melhor versão. O que significa isso? É tirar uhum, os predadores que estão nos atrapalhando para sermos essa uhum. nossa melhor versão. Exato. Uhum. E aí o quarto proibido, né? Então, assim, muitas vezes, e isso também até dentro da cultura, ele entregou todo o molho de chave para ela e diz: você pode abrir todo. Bom, esse aqui a gente está trazendo só um fragmento nessa live, mas ele é um texto assim que dá para trabalhar nele no mínimo 2 a 3 horas. Ele é Uhum. bastante assim, ele contribui muito assim se a gente se aprofunda mais. Mas assim, ele entrega um molho de chave e ele diz: você pode usar todas, menos essa. Quando a gente fala para uma criança, e até assim, nós assim, ó, faz tudo, mas não faz isso. O que que você sente vontade? Uhum. Vamos Ah, deixar não o quero pessoal ler. responder aqui. Oi, Lenir? Oi? Sim, estou Oi. aqui. Não, eu te interrompi. Na verdade, eu disse, vamos deixar o pessoal responder, né? Não, Se a pois é, pessoa. Pode é, falar. era isso, assim, né? Que quando a gente fala tanto para uma criança ou alguém fala assim, não vai, não faz isso. Eu Uhum. peço até para você responder, quando alguém fala isso para você, o que que você sente? A gente sempre fica aquela questão, mas por quê? O que, que tem ali, né? Por que, que eu não posso olhar? O que, que tem de algo? A gente sempre pensa, né? O que será que tem de errado? Ou o que será que a pessoa está escondendo, né? Que não quer que a gente veja. Então, instiga, dá uma curiosidade para que você vá lá e mexa no que não pode, né? No que é proibido. O que é proibido é mais gostoso, vamos pensar assim, né? É, exatamente. Quando a minha filha tinha, sei lá, uns 5 para 6 anos, um dia eu estava passando roupa e eu desliguei o ferro e eu disse para ela, não encosta ali. Quando vê, estava ela chorando de fome, né? Porque a criança ela é tão mais genuína, né? Mas a gente fica assim, como você diz, a gente fica por quê? Mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco intimidado, né? Porque a gente já tem um Uhum, julgamento, né? Não é que nem a criança que ela não vê maldade, né? Não vê perigo em nada. A exato. gente fica assim, será que vou? E ali também, ela assim foi mais incentivada pelas irmãs também, né? Que estavam ali, mas vamos abrir, né? E, e daí se encontraram com aquele terror, né? Das mulheres que desobedeceram.
Uhum. E é como assim, então a gente muitas vezes, a gente pode fazer tudo, mas se diz, né, que a gente tem liberdade, mas a gente sabe que não tem toda essa liberdade. A gente também tem regras, tem coisas assim, então nunca é que a gente pode realmente, né, pode ter uma liberdade emocional. E essa é Uhum. maravilhosa, né, que a gente pode assim, tipo, não deixar que as coisas nos afetem, mas ali significava assim, ó, e a gente traz muito no autoconhecimento, uma vez que você descobre ou uma verdade te é revelada, você não volta mais, você não consegue mais dar um passo para trás. E isso a gente poderia trazer em várias situações, assim, por Uhum. exemplo, numa traição. Se Uhum. você, de repente, confiava muito numa pessoa e ela te traiu, depois de ser revelada, né, essa traição, dificilmente as coisas voltam a ser. E ali no texto também, né? Ela tentou, ela queria depois fazer assim, quando ela viu, né, que tinha aquilo ali, ela queria fazer de conta que não tinha visto aquilo, que não tinha Uhum. acontecido. Mas tinha uma prova, né? A própria chave, ela tentava limpar a chave, colocar cinza e ela não parava de sangrar, porque ali já tinha uma nova consciência. Então, Uhum. nesse sentido. A Catrine aqui tá, ela falou, contribuiu aqui com nós e ela disse, né, que ela fica ainda mais curiosa e deu risada, né, sobre essa questão do não poder, né, o não poder mexer. Ela disse não que fica ainda mais curiosa, né, querer saber o que tem ali. E essa questão que tu falou, né, quando a gente tem a consciência, né, Lenir, do quanto a gente colocando assim para a questão do autoconhecimento, né, olhando assim, vamos pensar como se fosse na terapia, quando tu tem um insight, não tem como tu desver ele, né? Nem sei se existe essa palavra, mas eu já escutei. Então não tem como tu voltar ao original. Tu sempre vai para frente, né? Então assim, não tem como tu voltar a não saber daquela informação. É dali para frente. Então também tem isso, né? Esse conto ele mostra justamente isso, que quando ela abre a porta, ela se dá por conta do que tinha ali todas o passado, vamos pensar assim, o passado dela, né? Ou ela teve acesso ao inconsciente, olhando pela parte psicanalítica freudiana, olha para o inconsciente dela e vê as questões, né? E a partir dali, o que ela faz com aquelas informações? Que é isso que a gente trabalha muito na terapia, terapia individual, terapia em grupo. Quando eu tenho acesso às minhas questões, as questões que me incomodam, as questões que são, né, principalmente as que nos incomodam, é que a gente tem acesso dentro da terapia, né? E então, o que a gente faz com isso? O que ela vai fazer com essa cena? Ela vai fechar a porta, né? E vai dizer, não, vamos começar do zero? E não tem como, né? Não tem como tu voltar ao original, depois de você ter a consciência de tudo isso. E como outro dia a gente estava conversando assim, ó, a maturidade transformadora, o que isso significa? A gente, Uhum, tipo, toda mulher adulta, quando ela é jovem, ela é uma iniciada, ela não tem experiência, como as irmãs mais velhas, né? Elas tinham conhecimento, elas de repente seguiam uma intuição, porque elas já tinham mais experiência e não se deixaram levar, né, pelo. uhum, Como a gente não entrou aqui em todos os detalhes, né, porque ele fez uma sedução com as três, levou elas para o parque, ofereceu um dia maravilhoso, comidas maravilhosas, cavalgaram, e as duas já tinham uma intuição, algo assim, que ele não era uma pessoa que ele estava confiar. representando, que, né? Elas já tinham talvez uma experiência a mais que a mais nova.
E a mulher, então, quando ela é iniciada, que ela não tem as experiências que dão, assim, que ela vai ativando essa intuição, ela é mais fácil de ser enganada e manipulada. Então, a Uhum, maturidade por isso a gente diz que nenhuma experiência nossa se perde. Quando a gente usa ela no sentido de aprender com ela e não repetir mais o mesmo erro, não repetir o uhum, padrão, né? Por isso, muitas vezes, às vezes, até eu já ouvi, assim, paciente minha, eu me separei de ciclano, mas só mudou o endereço no segunda relação, porque está repetindo um padrão. uhum, E a gente tem, muitas vezes, a gente tem que aprender com essa experiência, porque ali no momento, né, que então, ela teve essa experiência, ela já não é mais uma iniciada, né? uhum. Ela não é, na próxima, ela já pode ter, né, esses recursos a mais de não se deixar se ser seduzida facilmente, né, nesse sentido. Sim. Eu vou mostrar aqui, Elenir, para quem está chegando agora, agradeço a todos, a Josi, Bruxa, só ela sabe o que, que é. Terezinha, obrigada por entrar, o Léo, a Carmen, a doutora Carolina Machado, fantásticas. Meninas, muito obrigada. Compartilhem aí com todo mundo, com as mulheres que vocês acreditam que possam se beneficiar dessa live. Eu disse anteriormente que às vezes a gente quer dizer alguma coisa para uma amiga, para um familiar, para uma irmã, para uma prima, às vezes a gente não tem coragem, né? Então a gente manda uma live que vai falar sobre, sobre o que a gente quer que aquela pessoa fique conhecendo, né? Então, compartilhem aí nos seus grupos, né, no privado de cada uma. E a gente está falando desse livro aqui, ó, pessoal, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Da Clarissa Pinkola Estes, né? É um livro, por isso que a gente disse que ele é um livro que tem que se revisitar. Ele, ele é um livro bem denso, ele é bastante páginas, letra miudinha, então é um livro para se ler e se reler quantas vezes for possível, porque cada leitura que a gente faz é um aprendizado novo. Então, a gente está falando um pouquinho, né, trazendo o autoconhecimento, o reinventar-se, o ressignificar a nossa vida a partir desses contos, desse mito, né, que a Clarissa nos traz aqui, que é os mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, né? Não da mulher que ela briguenta, né, que vai brigar, que ela vai lutar, não. O selvagem de ser a nossa essência, de ter o nosso. Dessa mulher, da nossa essência mesmo, né, Nenir? Que a gente tire todos os predadores, né, que foram nos Está colocados, aqui? né, e para a gente Uhum. realmente conseguir ser essa pessoa, né, resgatar essa nossa essência mesmo. Uhum. E nós já estamos E eu indo acho quase. para o final, sim, a gente já está indo, né? Até para ser uma live que a gente possa, depois quem for nos assistir, possa assistir durante o banho, se quiser, né? Do banho premium, então a gente escuta lá, né? Quando a gente está indo dirigir, então coloca ali do ladinho para escutar só. Então, assim, quando tiver um tempinho, tá cozinhando, tá fazendo alguma outra coisa que não exija estar olhando, só escutando, então, uma live mais curtinha, até para deixar com gostinho de quero mais para a próxima, né, Elenir? Isso, e a gente quer reforçar muito o convite para vocês continuem nos seguindo nos canais, e a gente vai estar. Essa é a segunda live de uma série de lives que tem a intenção de se olhar para dentro, se conhecer cada vez mais, e também vou deixar para você falar do nosso grupo do WhatsApp, né? Que é para as Uhum, pessoas que sentirem esse chamado, se conectarem, se isso. identificarem com o nosso conteúdo, quiserem chegar mais pertinho ali de nós. Uhum.
É um canal, né, é um grupo do WhatsApp, é um grupo VIP, tá? Para quem é seguidora, para quem não é, que tá buscando essa transformação, né? A gente diz assim que é quando a gente entra num grupo onde o objetivo é se tornar a nossa melhor versão e tornar-se a melhor versão de nós mesmos não é cortar cabelo, começar a se maquiar ou se separar, né, do marido ou virar de cabeça para baixo. Não é isso. Mas é a gente olhar para as pequenas coisas que a gente consegue mudar no nosso dia a dia, para ser leve, para ser transformador mesmo, né? Então é isso que a maturidade nos traz, né? Por isso que o nosso grupo é 40 mais. É para mulheres que estão nessa fase de transformação, né? Saindo ali do adulto jovem, já entrando para o adulto, onde a gente tem responsabilidades, né? E muitas vezes a gente se vê perdida nesse contexto todo, né? Que a gente sai da adolescência, sai da fase do adulto jovem, entra na fase adulta propriamente dita, onde a gente tem responsabilidades, tem que ser adultinho, né? É. E muitas vezes a gente não sabe para que lado ir, né? Então, o grupo é justamente isso, é o pegar na mão de quem estiver ali e dizer, vamos lá, porque a gente já passou por isso. Então, todo esse processo a gente vai trazer de um lugar que a gente tem fala. É uma cadeira onde a gente já sentou, né, Elenir? E a gente pode ensinar quem quiser aprender. Então, esse grupo é um grupo onde vocês podem entrar, a gente vai estar colocando as novidades lá. Até novembro vai ter bastante coisa, bastante novidades, né? Então, só quem estiver lá vai aproveitar das novidades desse grupo, maturidade transformadora, uma maturidade que transforma, né? Então, assim, quando a gente fala isso, a gente vê que tem muitas pessoas falando sobre propósito, né? Ter sentido na vida. Então, eu e a Maria Elenir, nós somos psicólogas, né? Então, a nossa missão, ela não é viralizar na rede, né? Mas sim ajudar as pessoas, né? Ajudar você a transformar-se na tua melhor versão. Então, quando nos perguntam o que vocês vão fazer nesse grupo, né? É te ajudar, pegar na tua mão e fazer com que tu ache dentro de ti mesmo, né? Motivação, porque a motivação vem de dentro, né? Para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne a melhor versão que tu conseguir ser. Não é a versão que os outros querem que tu seja, que a mídia quer que tu seja. Então, assim, as pessoas que estiverem conosco vai ter uma mediação de duas psicólogas formadas, né? Então, a gente tem o olhar da psicologia para te ajudar. É isso, né, Elenir, que a gente pode estar falando por hora, porque também não podemos entregar todo o ouro de uma vez só, né? Verdade. Mas é basicamente isso. Então, assim, quem vocês acreditam que precisam estar dentro desse grupo, nós vamos deixar, a partir de amanhã, eu acredito, lá na nossa bio, na bio Sani Farias Psico, meu Instagram, então quem não é seguidor, segue lá. No @ Maria Elenir, psicóloga Maria Elenir, também pode estar lá, que nós vamos pôr na nossa bio, o linkzinho do WhatsApp para entrar no grupo VIP, que daí a partir dali vocês já vão estar dentro desse grupo para receber o passo a passo de como entrar no Maturidade Transformadora. Maravilhoso. Passo a palavra para ti, minha colega. Então, a gente já então finalizando a live, eu só quero reforçar e apoiar tudo que a Sani falou e assim falar que ter uma ambiência onde você se sente acolhida, onde você se sente seguro
para às vezes trazer uma dúvida, ou enfim, ela é essencial no nosso desenvolvimento humano. Porque eu falo isso como também uma pessoa que se beneficiou dessa forma, porque quando lá atrás eu tinha pacientes da psicologia, eu trabalhando com uma moça, e ela dizia, tá, mas tudo isso que você me diz, eu quero tanto mudar, mas daí eu me animo, eu chego em casa, e aí eu encontro todo aquele ambiente que as pessoas não me apoiam, e aí fica difícil, daí eu me esmorreço, né? Então, você ter essa ambiência é o que faz você continuar. A gente precisa ter pessoas que estejam no mesmo movimento e na mesma sintonia que nós. Exato. Então, é isso. Porque, pode falar, Helene. Não, eu já estava finalizando, eu só ia dizer que nós aguardamos vocês lá com muito carinho. Isso aí. E é interessante que a gente ressalte aqui que, como é um trabalho dentro da psicologia, né, é um grupo que tem duas psicólogas, a gente prioriza duas questões de dentro da ética profissional nossa, que é primeiro, sigilo, segundo, não julgamento, né? Dentro desse grupo, além de você estar dentro de um ambiente, que nem a Eleni falou, dentro de um grupo onde aquelas pessoas elas se juntaram por um mesmo propósito, né? Elas estão em busca do mesmo objetivo, que é se tornar uma pessoa melhor, né? Diminuir as suas angústias, diminuir a sua ansiedade, a depressão, né? Porque a depressão e a ansiedade é apenas um sintoma do que a pessoa está vivendo na sua vida, né? Então, dentro da psicologia, a gente se baseia muito na questão do sigilo. Então, quando a gente tem um grupo desses, o primeiro ponto é, antes de qualquer coisa, tudo que é dito ali fica ali, né? Que nem dentro da terapia individual. Então, quando a gente fala em grupo terapêutico, grupo terapia, a gente foca muito nisso. Então, as pessoas elas podem se sentir seguras nesse ambiente, porque vai ser um grupo fechado, né? E porque ela pode ser quem ela é ali, sem o julgamento de ninguém, nem das colegas, muito menos de nós profissionais, e o sigilo, né? Tudo que é dito ali fica ali. Então, é isso. Se alguém tem alguma dúvida, também pode mandar para nós no nosso direct, pode mandar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Né? E para quem entrou agora, minha querida nova amiga Marli Moura, muito obrigada, Marli, por estar aqui. Deixa eu ver aqui mais. É isso aí. É isso, meninas. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a minha colega Maria Elenir pela parceria, nova parceria, né? E que tudo tá certo do jeito que é, né, Elenir? Nunca a gente vai se conectar com pessoas que não estão na nossa com o mesmo pensamento, com a mesma frequência, né? Então, não é à toa que a gente está reunida aqui com todo mundo que entrou. Então, mais uma vez, a gente pede que vocês compartilhem com amigas, com amigos, com grupos de familiares, que eles possam usufruir desse conhecimento que a gente trouxe aqui. Eu vou pedir, o Léo tá na live? Diz aí para mim. Eu tentei tirar um print e não deu certo. Ele vai tirar para nós. Vamos ver se ele está aqui. Vamos esperar mais um minutinho. Meninas, quem estiver aqui na live, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa para nós? Aproveitem esse momentinho que a gente vai ter para fazer, enquanto a gente espera um print da tela. Ou quem tiver aqui tira para nós então, faz para nós um print da tela. Lenir, como que tu quer ficar? Desse jeito mesmo? Para não ficar igual, né? A outra? Vou ficar assim. Tá, então avisa, Léo, quando der, tá? Fica aí, Lenir.
Deu? Nós na live aqui. Já fizemos a pose. Tu conseguiu tirar? Fala para nós. Acho que deu, não sei. É, Mas enfim. suponhamos que deu. Então Muito tá, mais obrigada uma a vez, todas. obrigada a você. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. E até a próxima live. A gente acompanhe nossos Instagrams aqui, sigam e compartilhem. E que a gente vai se falando. A gente não tem. Vai ser semana que vem a nossa próxima live, né, Elenir? A gente vai Isso, atualizando os dias no nosso Insta. o tema raiz. Tema Continue raiz. para não perder nenhuma, que todas são sequência uma da outra. Isso aí. E quem quiser, volta na primeira para entender a de hoje, e a de hoje já para. É uma sequência da semana que vem. Isso? Então tá bom. Beijo a todas, muito Beijo a obrigada, todos. muito obrigada. Até mais. Até mais.